Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre as tribulações, as provações do cristão. Começar pelo livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. Fala assim, Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqui o Abacuque estava orando ao Senhor, diante daquelas provações que estavam chegando até eles iam ser exilados. E mesmo assim ele falou, não deixarei de te adorar, Senhor, mesmo nas tribulações, ainda que falte tudo pra gente. E nós podemos ir agora para o livro de 1 Pedro. Olha o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Diz o seguinte: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, deve acontecer isso, é obrigado a acontecer isso, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Provação no casamento, provação de saúde, ou a saúde própria, ou a saúde de um ente querido, ou o desemprego, seja o que for, tá? Assim acontece. Para que acontecem essas provações? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, todas essas provações são necessárias na vida do cristão. Nós só vamos ter paz eterna com o Senhor na glória. Podemos agora ir lá para o livro de Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Olha o que diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, que é o sangue de Jesus que nos justifica dos nossos pecados. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Por isso que não se perde salvação. Por meio de quem obtivemos acesso pela esta graça na qual agora estamos firmes. Então, se pudéssemos perder a salvação, não estaria essa palavra aqui, firmes. Então, quando a gente obtém a graça divina, não se perde a salvação, tá? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí para que servem as tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, as provações do dia a dia produz o entristecimento do dia a dia, faz com que a gente se aproxime mais do Senhor, clame ao Senhor, onde a gente não pode conseguir o refúgio, o socorro de um cônjuge que resolveu se divorciar e ir embora, de um parente, ou então o emprego que perdemos, tudo é o Senhor, tá? Porque sabemos que a tribulação produz o que? É perseverança, a gente passa a perseverar. E a perseverança é um caráter aprovado, tá? Você larga de ser aquele mau caráter, muitas pessoas eram outrora mau caráter, passa a ser um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, é através do Espírito Santo que não existe esse negócio de perder a salvação, tá? Então, estamos indo agora para Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E para fechar essa coletânea de capítulos e versículos aqui, só para entender, explicar o que eu quero trazer para vocês. Eu não, o Senhor, né? Vamos agora terminar com 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 ao 16. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, está falando de crente, tá? Que crê, não fica debaixo da servidão, de implorar, de se humilhar para eles para poder voltar. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvar seu marido? Você que é crente, como sabe se salvar seu marido? E você, marido, como sabe se salvar sua mulher? Então, meus amados, o que eu quis trazer isso aqui para vocês?
Nós que falamos pela família aqui no canal Prisioneiros em Cristo, entendemos dos entristecimentos do dia a dia. Eu me pego como testemunho. Antes de Deus ter tocado no meu casamento, eu estava vivendo no automático. Falava de Deus, cria em Deus de ouvir falar. E vivia na imoralidade sexual. Mas eu sou sincero, eu não me sentia bem, mas dia após dia eu praticava as mesmas coisas. Não, eu profanava o meu leito conjugal, não honrava meu casamento e não amava a minha esposa como um homem deve amar, com respeito, com sinceridade. E foi preciso Deus me entristecer desse modo para que eu o buscasse de todo o coração. E isso é necessário, porque Deus vai, o Espírito Santo que nós temos, vai nos forjando, vai nos dando sabedoria para buscarmos cada vez mais pela palavra. Já que vocês morreram com Cristo, então vocês também ressuscitaram com Cristo. Não prendam suas atenções nas coisas de baixo, mas sim nas do alto. Então nós passamos a entender as coisas. Então quando Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês, não adianta vocês irem atrás. Porque sua luta não é contra o cônjuge, porque ele é um descrente. A sua luta é nas regiões celestiais. É oração. É buscar cada vez mais o Senhor. É ter cada vez mais comunhão com o Senhor. Mesmo nas tristezas. Porque lá em 1 Pedro falou o quê? É necessário que passemos por diversos entristecimentos. Em Romanos fala o quê? Tudo isso é para forjar nosso caráter. No livro de Abacuque diz o quê? Mesmo que nós possamos ir para o exílio, passar necessidade de fome, sermos escravizados, mesmo com todas essas coisas, mesmo a gente triste por sair do nosso lar, da nossa tribo, do nosso país, mesmo indo para uma outra nação, largar de falar os nossos idiomas, falar o idioma de outras nações, mesmo assim ainda louvarei o Senhor. É isso que nós temos que fazer, tá? E não ficar seguindo pessoas que dizem que no caso de divórcio, no caso de adultério, vocês podem se divorciar e casar com outro. Isso aí são pessoas que são joios no meio do trigo. Eles parecem crentes, mas não são, tá? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.